Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre hipóteses constitucionais de inelegibilidade. O que vem a ser isso? É a circunstância que impede o cidadão do exercício total ou parcial da capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva, ele perde, por um certo período, ele perde o direito de concorrer a cargo político. Vamos a alguns deles, ok? Espécies de inelegibilidade. Existem as absolutas e as relativas. Absolutas é aquele período, em qualquer cargo político, ele não pode ser concorrente. Nas relativas, ele é impedido em alguns cargos políticos. Nós vamos a eles, ok? Reeleição sucessivas. O prefeito ele não pode ter sucessões, ele não pode se perpetuar no poder consecutivamente. Então ele pode ter só uma reeleição. Se ele teve a sua eleição e a sua reeleição, no próximo pleito ele não pode. Importantíssimo, as inelegibilidades também tem as inelegibilidades reflexas. O que significa isso? A sua esposa, o seu cônjuge, os parentes até segundo grau, esposa, cunhado, irmão, eles não podem, o prefeito não pode, depois da sua reeleição, no próximo pleito, querer indicar eles como candidatos. Eles estão impedidos por força de lei, ok? Está descrito pelo artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Afastamento do cargo, presidente, governador ou prefeito. Se eventualmente, por exemplo, se o prefeito quiser concorrer a um cargo de governador, ele precisa renunciar do seu cargo 6 meses antes das eleições para governador. Ele não pode estar no cargo de prefeito e concorrer a outro cargo, ok? Temos as inelegibilidades dos militares. Os conscritos são aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Nesse período, ele não pode concorrer a cargo político, ok? Mas aquele militar que tem menos de 10 anos no serviço militar, ele precisa... Existe uma decisão, uma contradição. Ou afastar ou renunciar. Mas a tese majoritária é que ele precisa renunciar do serviço militar, ok? Ele não pode ser militar e concorrer ao cargo político. Ele pode, mas ele precisa se afastar do cargo. E o militar com mais de 10 anos, ele pode até se afastar remunerado, desde que, se ele é eleito, ele vai para a inatividade, ok? E temos as inelegibilidades legais. O que vem a ser ela? Vamos falar sobre cada uma delas. Desincompatibilização. Artigo 1º, inciso 2, a linha L da Lei Complementar 6490. Média de 6 meses, o servidor público precisa se afastar. Alguns cargos 6 meses, outros cargos 4 meses, outros cargos 3 meses. Mas ele precisa se afastar, porque se não se afastar do servidor público, ele acaba tendo a sua inelegibilidade comprovada, ok? Candidaturas múltiplas. O artigo 8º do Código Eleitoral fala que no Brasil, um cidadão não pode concorrer a 2 cargos políticos no mesmo pleito, ok? Só um. Perda do mandato. Está no artigo 55, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Se a pessoa tiver o seu mandato cassado, enquanto o mandato não tiver terminado para os demais, ele fica impedido e depois vai cumprir mais 8 anos de suspensão. Ele fica todo esse período sem poder concorrer a cargo político, ok? Se alguém for condenado a abuso do poder econômico ou político, bom, nesse período agora, pré-pleito eleitoral, se for caracterizado o abuso do poder político ou econômico, ele vai ficar todo o período do mandato que está concorrendo impedido e mais 8 anos seguintes ele vai ficar impedido de concorrer a cargos políticos, ok? Militares, indignos do oficialato. Após o trânsito em julgado da condenação desse militar, ele fica 8 anos impedido da sua capacidade eleitoral passiva. Contas rejeitadas pelo Poder Legislativo. Após o trânsito em julgado dessas contas, ele fica 8 anos impedido de concorrer a cargo político, ok? E condenações criminais contra a fé pública, economia popular. No período de cumprimento da pena, ele fica impedido mais 8 anos após o cumprimento da pena. Todo esse período ele não pode concorrer a cargo político, ok? Essas são as informações para hoje. Obrigado pela audiência. Se gostou, dá uma curtida aqui embaixo.
Até o próximo vídeo. Tchau!